O país, antes do 25 de Abril, tinha uma das maiores mortalidades infantis, materno-infantil de toda a Europa. Tinha 30% de analfabetos, um dos salários mais baixos de toda a Europa e havia a 5 quilómetros do centro de Lisboa, 2 ou 3 quilómetros das casas da burguesia lisboeta, onde iam passar ali na linha a fazer a sua praia de verão, dezenas de milhares de pessoas a viver em bairros de lata, onde havia, por exemplo, uma torneira de água para 1.700 pessoas, sendo que 30% a 40% do orçamento de Estado era destinado à guerra. Neste caso, à guerra colonial contra as revoluções anticoloniais. Não é fácil fazer a história do Portugal de há 50 anos, porque os testemunhos estão ainda muito vivos e porque muita gente tem posições muito pessoais acerca disso. Mas é preciso ter a coragem para o fazer e ouvir aquilo que se chama muitas vezes a história oral, a história daquilo que se pode gravar, dos filmes que existem, porque existem, sobre a guerra colonial, embora poucos e embora censurados, mas que dão, de facto, a imagem de como foi violento desde 61 até 74, um pequeno país como Portugal, viver o que foi a guerra colonial, com tudo o que isso significou de gente separada da família, de gente que foi ferida, de gente que foi morta, de gente que foi traumatizada. E essa memória, para preservar o passado, tem que ser feita de forma crítica. Isto é, o passado não é todo ele uma glorificação. Como eu dizia há pouco, teve os seus excessos, os seus desequilíbrios, e é preciso olhar para ele de forma crítica. Ele só não se repete como passado estagnado e parado no tempo, se nós olharmos para ele, de facto, de forma crítica. E, sobretudo, se introduzirmos no ensino, na reflexão cultural, nas publicações, em tudo aquilo que é a nossa relação com o passado, essas imagens do passado, para que se perceba que a censura, a repressão política, a guerra colonial não são invenções e custaram muito duro até à minha geração. Portugal era de facto um país atrasado e a prova disso é que tínhamos uma imigração de trabalhadores, não era de gente qualificada como hoje, era de trabalhadores que iam para fora para poderem ganhar a vida, porque senão cá morriam de fome ou por aí andavam. Tínhamos um país que tinha uma educação atrasada, que tinha um serviço, ou melhor, não tinha Serviço Nacional de Saúde e, portanto, a saúde era uma miragem para as classes mais desfavorecidas. Havia hospitais e misericórdias, fazia-se o que se podia, mas numa perspectiva, de facto, de grande atraso. As mulheres, antes do 25 de Abril, praticamente não tinham acesso a nenhuma profissão evidente e nobre, ou eram camponesas, ou então tinham algumas profissões, mas nem sequer podiam casar nessas profissões, que é o caso das enfermeiras, e tinham muito pouca liberdade de escolha. A mulher era para estar em casa, o ideal da mulher é a fada do lar. Ela aborda, eventualmente fala um pouco de francês se for de uma classe elevada, mas não tem liberdade para mais nada, não tem liberdade de voto. Mulher nem sequer era herdeira do marido e praticamente não tinha direitos, porque até para se deslocar ao estrangeiro precisava da autorização oficial do marido. Na altura, um economista que depois foi muito reputado, já depois do 25 de Abril, o João Salgueiro, lançou o alarme dizendo que a economia portuguesa não aguentava mais do que 2 anos até se esvair se continuasse a guerra colonial, e começaram a tentar encontrar-se soluções para a guerra colonial. A verdade é que essas soluções não foram encontradas, o regime nunca quis de facto abdicar daqueles princípios do Portugal no indivisível e queria manter a guerra em África. Em face disso, deu-se o movimento dos capitães, e o movimento dos capitães foi de pronto abraçado pela multidão do povo português, que invadiu as praças e invadiu
o país no sentido de as liberdades serem realmente concretizadas e a democracia começar a funcionar em Portugal. O grande salto da Revolução dos Cravos foi que as pessoas se permitiram sonhar com outro tipo de sociedade, onde elas podiam trabalhar de forma mais livre, de forma mais justa, viver as suas relações de forma mais densa, profunda, sonhar com o futuro. Isso, obviamente, teve uma expressão na criação do Serviço Nacional de Saúde, que começa a ser criado em 74, não cai do céu por decreto em 79, nem o próprio António Arnaud, que aliás teve um papel muito importante, nunca deixou de referir o papel dos médicos na criação do Serviço Nacional de Saúde em 74 e 75, dos professores do ensino unificado, a escola unitária, que tinha sido um sonho da Comuna de Paris, dar tudo a todos, a escola humanista. Ela começa a ser desenhada aí. Há uma ampliação enorme dos direitos, não só sociais, políticos. Eu noto que a burguesia portuguesa chega ao poder em 1820, mas o sufrágio universal, que é um princípio elementar do liberalismo, só é conseguido em Portugal em 1974, 75. Aliás, 74, com a expansão da democracia de base, ainda mais longe do que o sufrágio universal, e o sufrágio universal nas eleições para a Constituinte em abril de 1975. Portanto, o que nós temos é e claro, evidentemente no campo cultural, quando nós temos teatros a ir aos bairros sociais e a envolver as pessoas a fazer teatro, não só a ver teatro, mas a ser parte, a humanizar-se. Quando nós temos a cultura a expandir-se, quando nós temos as creches a abrir para que as mulheres também possam fazer teatro e não só passar de um trabalho fabril ou de escritório para um trabalho reprodutivo em casa. Quer dizer, tudo isso ampliou enormemente o direito de sonhar. No caso da Revolução do 25 de Abril, evidentemente nós temos a situação de crise económica que leva a que a burguesia portuguesa, as classes dominantes, entrem em choque entre si para dividir o bolo, como é em qualquer crise do capitalismo, há um processo de concentração nos mais fortes e leva a uma divisão dessa classe social. E temos a entrada em cena das classes populares e trabalhadoras, que no caso do 25 de Abril já são também classes trabalhadoras qualificadas. Portanto, nós temos as comissões de trabalhadores das fábricas, os trabalhadores a dizerem como, para quem é que devemos produzir, afinal, porque é que estamos a trabalhar, como é que devemos trabalhar, o que é que devemos em condições fazê-lo, mas também temos os médicos na gestão democrática dos hospitais, temos os professores na gestão democrática das escolas, portanto, temos uma ampliação enorme da democracia participativa que se tornou o exemplo mais paradigmático de uma revolução social com democracia participativa no pós-guerra da Europa. No primeiro governo provisório foi instituído o salário mínimo nacional. Metade dos trabalhadores tiveram aumentos do seu salário em Portugal. Portanto, já vê que houve... Este metade, eu não sei se é exatamente assim, pode ser um pouco menos ou até um pouco mais, mas atingiu uma enormidade de gente, o que transformou de facto o país e a economia muito, como se pode perceber. Depois houve a reorganização dos sindicatos com a liberdade da reunião, com a possibilidade de se reunirem, com a possibilidade de fazerem contratações coletivas com o patronato. Enfim, depois houve o Serviço Nacional de Saúde, começou a ser implementado. Depois houve, desde logo, a liberdade de imprensa na sua total expressão. Eu acho que os primeiros anos foram empolgantes, aliás, o chamado período revolucionário, que os jovens não se perceberam o que foi um período em que, embora a democracia diz-se não estivesse consolidada, a verdade é que se alargavam os diversos campos
das possibilidades democráticas e das possibilidades das diversas democracias praticáveis de uma forma que depois foi estabilizada com a intervenção do Grupo dos Nove no 25 de novembro. E a partir daí instituiu-se definitivamente a democracia de tipo ocidental, como se verifica hoje, com os partidos, com a Assembleia da República. Houve a Constituição, acho que foi aprovada em 2 de abril de 76, salvo erro, e a partir daí, a partir dessas eleições da Constituinte e da publicação da eleição, acho que Portugal entrou definitivamente no rumo democrático, sem oscilações e sem vacilar na sua atitude democrática. Durante o período da ditadura, nem os homens eram livres para votar, porque as eleições não eram livres, de modo que só após o 25 de Abril é que realmente houve liberdade, quer para as mulheres, quer para os homens, de exercerem este legítimo direito, que é o mais importante das democracias, que é o direito ao voto. A grande lição do 25 de Abril é que as pessoas agarraram a vida nas suas próprias mãos, em vez de esperar que as instituições, ou muito menos qualquer personalidade carismática, porque essa ideia de que uma personalidade individual carismática é uma ideia, aliás, profundamente associada ao fascismo e ao neofascismo, portanto, o homem providencial que chega e resolve os problemas. As sociedades complexas como as nossas precisam de respostas complexas, e para ter respostas complexas é preciso envolver as pessoas. Portugal hoje é uma sociedade onde mais de metade da população tem que trabalhar trabalho extra para conseguir pagar contas mínimas e não tem direito a sonhar. Portanto, mesmo trabalhando extra, não consegue ir de férias, ir ao teatro, fazer teatro, ir ao cinema, não consegue participar politicamente, porque as pessoas não só foram afastadas por causa da especulação imobiliária, ou seja, da venda das propriedades aos investidores estrangeiros para salvar os bancos, que já tinham, aliás, sido salvos no resgate, e, portanto, foi um duplo salvamento da banca. O que se fez foi afastar as pessoas dos centros das cidades. Se nós juntarmos este afastamento com o número de horas que as pessoas trabalham, as pessoas não conseguem ter participação cívica, não conseguem pensar a política, não conseguem exercer política. É um Portugal onde há 48% de pobres oficialmente, mas a taxa real de pobreza é muito superior. Se nós compreendermos que em 2019 era preciso 2.400 euros para um casal com filhos manter um rendimento adequado. Significa que 70% da população neste momento não consegue ter um rendimento adequado, a menos que combine 2 ou 3 salários ou 4, o que significa que não tem qualquer tipo de vida e está a trabalhar com um horário real de trabalho. É um Portugal onde, citando o Padre Martins Júnior da Madeira, uma das figuras, creio eu, mais individuais, mais importantes do que foi um exemplo de como é possível mudar o país em todo o seu papel de defender realmente uma democracia de base. Ele disse recentemente que nós chegámos aos 50 anos do 25 de Abril com 50 fascistas, um por cada ano. E isto só pode ser explicado pela, obviamente, a conivência do PS e do PSD com um tomar de assalto o aparelho de Estado e os dinheiros públicos para negócios privados, com uma incapacidade da esquerda de construir um programa próprio que dê resposta, evidentemente, a quem vive do trabalho, a todos aqueles que vivem do trabalho, e diria também às pequenas empresas familiares completamente asfixiadas, e o resultado disso foi uma canibalização do neofascismo. Eu acho que hoje, mesmo com as perspectivas que se falam de extrema-direita, ninguém pensa em abandonar a democracia. Penso que é uma atitude que está plenamente enraizada até naqueles que se dizem fora do sistema. Nós temos que parar com essa onda de retrocesso em relação a algo que nós tivemos de tão bom, que foi a conquista da democracia. Há avanços, há recuos, mas de uma forma geral nós temos as instituições democráticas a funcionar e eu creio que é justo dizer que vivemos num Portugal livre, com muitas coisas para conquistar ainda, muitos direitos para conquistar ainda, alguns para conquistar, outras coisas que deixaram de ter sentido, mas que é preciso reverter. A primeira coisa que é preciso preservar exatamente é a memória, porque passados 50 anos
já muita gente não está cá. Passados 50 anos, muita gente não viveu esse tempo. Como é que nós lembramos isso? Olhando imagens do passado, fazendo reportagens sobre o passado, colhendo testemunhos sobre o passado. Nós temos um sem número de greves, nós temos greves profundamente democráticas, exigentes, civilizadas e solidárias com fundos de greve nos professores, nos enfermeiros, nos médicos, em muitos setores do mundo do trabalho. Nós vemos uma força capaz de ressuscitar um país onde nos apeteça viver.